Olá, eu sou Fernando Abraão e esta é a primeira aula do curso de Escatologia, fundado especialmente no livro do Apocalipse. Eu convido você a participar e assistir esta primeira aula introdutória sobre as perspectivas, os modelos de interpretação escatológica. Vamos estudar. É preciso que nós mencionemos a nossa bibliografia, fundamentalmente a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar também por meio de alguns livros. E os livros que nos auxiliarão estão aqui listados. Esses são os dois primeiros. Milênio, Significado e Interpretação, do Robert Klaus, uma publicação em português já de algumas décadas, um livro excelente de comparação das perspectivas escatológicas, muito importante para o estudo dessa primeira aula. O livro base do nosso curso, com o qual nós vamos trabalhar o estudo do Apocalipse, é Mais que Vencedores, uma interpretação do livro do Apocalipse de William Hendrickson. Também vamos usar A Bíblia e o Futuro, a doutrina bíblica das últimas coisas, de Anthony Huckman. E por fim, um dos livros importantes para este assunto e que foi utilizado por nós aqui para estudar é A Igreja e as Últimas Coisas, do Martin Lloyd Jones. Se você tiver acesso a esses livros, vão ser muito úteis para o seu estudo. Vamos adiante. Aqui está a divisão do nosso curso. A partir da nossa segunda aula, da aula que vem, nós vamos ter estes temas aqui examinados um a um com a graça de Deus. E aqui as divisões que faremos para o estudo do livro do Apocalipse propriamente. Quando nós vamos falar sobre o Apocalipse, algumas exclamações surgem, né? Algumas pessoas se manifestam de uma maneira até apavorada quando se fala: não, não quero nem pensar nisso, não quero nem saber. Pois é, o livro do Apocalipse foi inspirado por Deus a João a fim de comunicar a verdade a respeito das últimas coisas, mas isso em favor da igreja, para a paz, para o consolo da igreja. Então, quando alguém diz que ninguém pode entender o livro, talvez nós estejamos passando por um exagero aí. Nós podemos entender sim, e espero que com esse curso você passe a entender melhor o que ali foi revelado pelo nosso Deus. Quando alguém diz que é a história do fim do mundo, de fato é, mas quando começou essa história? Vamos estudar aqui. É assustador. É para quem que o livro do Apocalipse é assustador? Ele é um livro proposto por Deus, revelado por Deus para consolo, para tranquilizar a igreja. Então é assustador para quem? Não para a igreja. Alguns vão dizer: eu tenho medo das bestas. Tenha calma, cristão. Não precisa temê-las. Precisa estar debaixo da graça do Senhor e andar com Ele em confiança. E selos, trombetas, vozes, flagelos, que significa tudo isso? Vamos estudar. E com a graça de Deus, vamos ter destes sinais do Senhor o entendimento para que nós não nos assustemos. Quando nós nos voltamos para o Apocalipse, precisamos ter uma visão compreensiva, não apenas do livro, mas das perspectivas de interpretação. E ao invés de nós cristãos passarmos a nos enfrentar mutuamente quando discordarmos da perspectiva escatológica, acredito que nós tenhamos que seguir o caminho que está aqui registrado pelo Lloyd Jones. Eu vou ler. Que nossos espíritos sejam retos ao nos aproximarmos do Apocalipse. Não abordamos como contestadores. Não devemos achegar-nos a ele num espírito legalista para lutar por uma causa ou simplesmente para provar que estivemos sempre certos e os outros errados. Não. Espero que nos acheguemos a ele para tentarmos juntos analisar a verdade com mentes, espíritos e corações abertos, a fim de que aprendamos a mensagem que Deus tem para nós. Esse é o nosso objetivo: estudar em favor da igreja, para a glória de Deus. As perspectivas de interpretação do Apocalipse. Nós vamos ver este grupo de perspectivas, que é o grupo das interpretações mileniais, fundadas no texto que menciona o milênio em Apocalipse 20. E nós vamos ver que existe uma outra maneira de interpretar, que é a perspectiva histórica.
Já chegaremos até ela. Aqui então nós vimos que há três grandes correntes de interpretação milenista. A perspectiva pré-milenista, subdividida em dois troncos principais, a perspectiva pré-milenista histórica e a dispensacionalista, e a perspectiva pós-milenista e a amilenista. E uma visão geral do pré-milenismo. Os pré-milenistas creem que a volta de Cristo será precedida de certos sinais, com a pregação do Evangelho a todas as nações, uma grande apostasia, guerra, fomes, terremotos, o aparecimento do Anticristo e uma grande tribulação. Todos os cristãos creem nisto, mas os pré-milenistas vão crer nisto de uma maneira concentrada na história. Vocês vão ver logo mais que aqueles que creem no amilenismo ou milenismo realizado entendem que esses sinais estão muito espalhados pela história. Já os pré-milenistas entendem que isso seja mais concentrado na história. E os dispensacionalistas, então, creem que isso esteja muito concentrado na iminência da volta do Senhor Jesus. Perspectiva pré-milenista com essas características, então, concentradas. A perspectiva pré-milenista histórica predominou nos 3 primeiros séculos, aguardando pela volta imediata do Senhor Jesus, e entendia que o reino milenial de Cristo será a manifestação na história da soberania e reinado que já são seus. Cristo Jesus é rei, entretanto, não reina. Manifestará o seu reino, reinará após a sua segunda vinda. Ele é um rei ainda ao lado do trono, vamos colocar assim para ficar mais clara a imagem. Um rei que não exerce seu domínio como rei, mas exercerá após a sua segunda vinda. O dispensacionalista crê da mesma maneira, que ele não exerça seu reinado, o exercerá. Tá bem? Então, é um reinado futuro para os pré-milenistas. Entretanto, o dispensacionalista se diferencia do histórico por fazer interpretações literais das profecias. Entende que, do jeito que foi revelado e está escrito, terá que ser cumprido, sem alterações. Então, se a Bíblia diz que o Senhor Jesus pisará em certo lugar, o Senhor Jesus terá de pisar em certo lugar para poder cumprir a profecia. Se são 1000 anos, tem que ser a contagem cronológica de 1000 anos literais. Literal a interpretação para o dispensacionalista. Eles diferenciam Israel da igreja. Então Deus teria dois povos: o povo da terra, Israel, e o povo do céu, a igreja. O povo de Israel seria aquele que reinaria com o Senhor Jesus após a sua segunda vinda. A igreja está sendo redimida agora nessa dispensação chamada de época da graça ou época da igreja e seria arrebatada pelo Senhor na sua segunda vinda. Há uma série de passos nessa segunda vinda do Senhor Jesus que aqui não vão ser detalhados no momento. Eles também afirmam que Deus administra a sua salvação de modos distintos ao longo do tempo. Então o Senhor administrou a salvação diante de Adão. Ele caiu e o Senhor administrou a salvação de uma maneira distinta da maneira da graça. Fez a administração da salvação com Noé, por meio da arca, com Abraão, por meio do descendente. Enfim, várias maneiras de administração da salvação ao longo da história. Por isso, então, seriam dispensações. Várias dispensações marcadas pelas várias expressões de aliança de Deus com o seu povo. Foi popularizada pelo Darby no século XIX, mas no Brasil ela foi realmente popularizada pelo uso da Bíblia comentada de Scofield, aquela Bíblia anotada, que foi publicada no Brasil e que teve grande penetração no seio cristão, em especial no pentecostal, no neopentecostal e também numa seita paracristã ou pseudo-cristã, que é o Adventismo do Sétimo Dia. Essa visão dispensacionalista é muito forte nesses meios e influenciou toda a cristandade brasileira. Passemos agora à perspectiva pós-milenista, que vai nos espantar um pouco, você vai ver.
Os pós-milenistas explicam que o reino de Deus está se expandindo através do ensino e pregação cristãs, e que essa expansão fará com que o mundo se cristianize e resultará em um longo período de paz e prosperidade chamado milênio. Esse período fecha-se com a segunda vinda de Cristo. Preste atenção. Por que a visão anterior era pré-milenista? Porque ela diz que Jesus Cristo volta e então passa a reinar no milênio. Volta antes do milênio, volta pré-milênio. Por isso pré-milenista. Esta aqui, a pós-milenista, entende que as coisas vão só melhorar no mundo. O cristianismo vai aumentar e a sociedade mundial vai ficar mais saudável, vai ficar mais elevada. E quando isso for alcançado, é que se chegará ao milênio. E o milênio será concluído pela volta de Cristo. Então o milênio seria anterior à volta de Cristo. Cristo voltaria após o milênio, por isso, pós-milenista. Vejamos a perspectiva amilenista. Creem que haverá um crescimento contínuo de bem e mal no mundo que culminará na segunda vinda de Cristo, quando os mortos serão ressuscitados e se processará o último julgamento. Creem que o reino de Deus está presente agora. Esta é a palavra-chave para o milenismo realizado. Ele é algo que está acontecendo agora. A humanidade não decairá até o fundo do poço quando Cristo virá e então instituirá o seu milênio de paz e tranquilidade. Ou o contrário, a humanidade não crescerá em paz e tranquilidade após o que o Senhor Jesus Cristo virá e então culminará essa época pós-milenista. Não. O milenista realizado entende que o Senhor Jesus reina agora, que agora acontecem inúmeros problemas na história que não vão diminuir, e acontecem inúmeras bênçãos na história que vão permanecer até o último dia. E que o Senhor administra este bem e mal crescentes na história, expressando o seu reino. E que o seu reino será manifesto a todos, porque ele já reina agora, mas nem todos o percebem, apenas no último dia. Então o milenismo realizado diz que Jesus Cristo reina hoje, reina agora. É um reinado atual. Atual com expressão de significado sempre presente, neste momento e no futuro, até que ele entregue o reino ao Pai, segundo o registro de Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Então, como resumo, nós temos esse quadro aqui. As perspectivas pré-milenistas, o reino de Cristo após a segunda vinda. Quanto ao pré-milenismo histórico, Jesus é rei que ainda não exerce o reinado. Quanto à perspectiva dispensacionalista, ambas pré-milenistas, o reinado de Cristo será apenas após a sua segunda vinda. Quanto à perspectiva pós-milenista, o reino dele é antes da segunda vinda. Ele apenas o manifestará na segunda vinda, mas ele já está reinando e conduzindo todas as coisas para o máximo bem. E a perspectiva amilenista ou milenista realizada diz que o seu reinado é atual, administrando bem e mal na história sobre a qual ele é soberano. Há também um modo de interpretar a escatologia a partir do tempo da realização profética. Se antes nós vimos alguma coisa relacionada ao milênio como referência para o pré, para o pós ou para o amilenismo, agora nós vemos alguma coisa quanto ao tempo em que a profecia se realizará. E temos isto, claro, no livro do Dr. Lloyd Jones, e que ele menciona essas três linhas de interpretação conforme o tempo. O preterismo, dizendo que as profecias escatológicas já foram cumpridas e teriam sido cumpridas até o século IV da era cristã. Pois bem, o que aconteceu depois? Né? O futurismo.
As profecias ainda serão cumpridas. Ainda não houve cumprimento profético, escatológico. Então, nada aconteceu ainda relacionado à escatologia. Ainda virão a acontecer. E a perspectiva histórica, aqui veja, é uma outra maneira de interpretar, é uma outra referência. Há pouco vimos a referência quanto ao milênio, agora é quanto ao tempo da realização profética. Então, essa perspectiva histórica aqui é diferente daquela do modelo milenial. Aqui é um modelo quanto ao tempo da realização profética. Embora haja a mesma palavra, histórica, aqui ela está dentro de um outro grupo de interpretação. Ok? Então, esse historicismo aqui diz que as profecias estão sendo cumpridas. Preterismo, foram cumpridas. Futurismo, serão cumpridas. Historicismo, estão sendo cumpridas. Você pode perceber que estas perspectivas aqui podem ser relacionadas àquelas que têm o milênio como referência. Então, o futurismo aponta bastante para aquelas que ainda dizem que as coisas serão cumpridas. Tanto o pré quanto o pós-milenismo se incluem aqui, porque ambos afirmam que coisas estão para serem cumpridas e que ainda não foram. E o historicismo diz que as coisas estão sendo cumpridas. Veja como ele se emparelha com a ideia do milenismo realizado. O historicismo tem a perspectiva dentro de si que é a espiritual. E isto que está aqui agora na tua tela é muito importante para a nossa interpretação de qualquer profecia e muito especialmente da profecia apocalíptica. Por favor, me acompanhe na leitura aqui. Não devemos enfatizar com demasia os detalhes. Não devemos dissecar o símbolo sem perder a sua unidade. Deve-se perguntar primeiro o que significa o quadro como um todo. E então, qual o significado central do quadro? Como regra, os detalhes pertencem ao quadro, ao símbolo. O que queremos é a impressão total, a ideia central de cada símbolo completo. Ideia central de cada símbolo completo. Assim, ao olharmos para o texto de uma profecia, ao invés de ficarmos observando o que poderá significar aquilo que diz de um aguilhão de um escorpião, ou da cor de um cavalo, temos que entender não o detalhe, mas o todo do símbolo, para que, pela sua totalidade, possamos compreender o que Deus quer nos dizer, não num detalhe do quadro, mas no seu todo, em toda a expressão do símbolo apresentado. Bem, olhando para os símbolos no seu todo, e não nos seus detalhes, mas olhando para a composição e para aquela mensagem central que o símbolo apresenta da parte de Deus, nós podemos identificar duas espécies deles. Aqueles que podem ser identificados com precisão e aqueles que não podem ser identificados com precisão. Por exemplo, em Apocalipse 12, nós vemos que uma mulher dá à luz a um filho varão, e esse filho é arrebatado aos céus. A indicação é clara a respeito do Senhor Jesus. Então nós temos um símbolo que pode ser identificado com precisão, o nascimento do Senhor Jesus na história. E nós também podemos perceber que há símbolos que não trazem nenhuma precisão. Afinal de contas, quem é o anticristo? Alguém poderá dizer, é Satanás. Muito bem, e como é que ele se manifesta na história? Alguns vão dizer que foi antes de Jesus encarnar, com Antíoco Epifânio. Outros dirão que foi por uma série de imperadores romanos, ou que foi, mais modernamente, com Napoleão ou com Hitler. Como é? Os reformadores entendiam que era o Papa. Hoje em dia, alguém vai dizer que é o Papa Francisco e também acompanhado do presidente da França, o Emmanuel Macron. Não há precisão, não se pode afirmar nada. Então, não podem ser identificados com precisão. O símbolo está lá, mas a que ele aponta com precisão, não podemos dizer. E há também que observar alguns princípios para o aprendizado da escatologia.
Na letra A temos os símbolos indicam princípios que estão operando através da história do mundo, isto é, uma série de acontecimentos do mesmo tipo que aconteçam ao longo do tempo. Quando estudamos, por exemplo, fora do Apocalipse, mas numa mensagem escatológica de Jesus, lá em Mateus 24, nós vimos que o Senhor ensina a respeito de guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, enfim, uma série de coisas que não vão acontecer, estão acontecendo. Esse princípio de confusão, de perturbação do mundo, está espalhado ao longo da história e presente desde o tempo da sua encarnação até o tempo da sua volta. Outra coisa que nós temos como princípio, por exemplo, o símbolo do 7, indica o que é completo, pleno, perfeito, aquilo que acontece na totalidade do período. Então é uma questão de existir completamente. Quando é dito, por exemplo, na Escritura, que o Espírito de Deus está representado por um número 7, os 7 Espíritos de Deus, não está se referindo à existência da pessoa do Pai, do Filho e de 7 Espíritos. Está dizendo do poder absoluto, da existência absoluta do Espírito Santo de Deus. Ele é pessoa de Deus, absolutamente presente, poderoso, eterno. Por isso, mencionado com 7 espíritos. O 7 apontando para esta situação, essa qualidade de ser completo e absoluto. Finalmente, chegando à mensagem do Apocalipse, que a gente mencionou lá atrás, quando falou daquelas pessoas que ficam assustadas quando pensam nesse livro, e foi dito então: calma, o Senhor revelou o Apocalipse para confortar, para edificar, para dar paz para a igreja. Então aqui nós vamos ver que esta paz vem do correto entendimento do livro. Veja aqui o que foi registrado. Devemos levar em consideração que o propósito de Deus é o de fazer homens sábios para a salvação. Se cremos que o livro revela princípios de governo moral divino e que são continuamente operantes, de modo que, seja qual for a época em que estejamos vivendo, podemos ver a mão de Deus na história, seu forte braço nos protegendo e nos dando vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, então, e só então, somos edificados e confortados. Veja, se nós cremos que Deus é soberano e exerce o seu poder hoje sobre a história, então nós somos confortados, somos edificados. Por quê? Porque sabemos que estamos seguros. Agora, aqueles que imaginam que as coisas só vão piorar, só vão degringolar, que nem mesmo a salvação está segura, tudo isto se opondo às Escrituras. Na verdade, essas pessoas não creem no Deus soberano e fiel. Como elas terão segurança? Como estarão confortadas diante da realidade que nós enfrentamos? As Escrituras, palavra de Deus, nos apontam vários aspectos que o Senhor quis nos dar a conhecer, mas um deles é confortar o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Podemos confiar no nosso Deus. O Apocalipse não é um livro assustador para a igreja, é consolador, é edificante. Chegamos assim à nossa posição, a posição adotada por mim, por muitos na Igreja Presbiteriana do Brasil, adotada pelos autores que nós estudamos e que está aqui resumidinha. É a escatologia histórica espiritual e milenista realizada, observando os modelos de interpretação que tomamos agora há pouco, referenciadas no milênio ou na época do seu cumprimento histórico, nós temos essas duas perspectivas compostas aqui: escatologia histórica e espiritual e milenista realizada. Nossa próxima aula versará sobre isso aí: propósito, tema e autoria. Se Deus quiser, nos encontraremos de novo. Até mais.